Vamos aí para essa questão 85, que também caiu no vestibular da VUNESP de 2021. Ele diz o seguinte: na aviação, o perímetro da região que define a fase final da manobra de aproximação para um helicóptero pairar ou pousar pode ser definido por meio de sinalizadores uniformemente espaçados. As características dimensionais desses sinalizadores de perímetro estão indicados na figura a seguir. Sim, 0,25, 1 metro, 3 metros. Uma empresa contratada para produzir esse sinalizador está definindo os parâmetros para a produção em escala do artefato. Para tanto, é necessário conhecer o valor do ângulo beta de abertura do sinalizador indicado na figura. Respeitadas as medidas nela apresentadas, considere a tabela trigonométrica a seguir. Muito bem. De acordo com a tabela, o ângulo beta necessário para a produção do sinalizador é... Bom, primeiro a gente precisa pensar numa figura aí, ó, para facilitar. Assim, quer ver? É que ele colocou o ângulo beta num triângulo, não um retângulo, né? E para facilitar os cálculos, a gente vai considerar o triângulo retângulo aqui, ó, tirado aqui dessa figura. Então aqui, já que é um triângulo isósceles, ó, vai ocorrer bissetriz aqui. Então aqui é meio beta. Aí, essa medida aqui é meio metro. 0,5 para cá e 0,5 para cá, né? E a altura ele colocou aqui, ó, 0,25. 0,5 a gente vai usar meio. E 0,25? 0,5 vai ser meio. E 0,25, para facilitar, a gente vai por 1/4. Agora, uma fórmula importante da gente lembrar sobre tangente é assim, ó. É que tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Multiplica, sabe? Agora, se a gente considerar que A e B é beta sobre 2, ó, A igual a B igual a beta sobre 2. Aqui vai ficar beta sobre 2 mais beta sobre 2, que dá tangente de beta. Aqui vai ficar meio tangente de meio beta mais tangente de meio beta, que dá 2 tangente de meio beta. Então, imagina essa fórmula com A e B igual a beta sobre 2. Então, fica tangente de beta sobre 2 mais tangente de beta sobre 2, que dá 2 tangente de beta sobre 2. E embaixo fica 1 menos tangente de beta sobre 2 vezes tangente de beta sobre 2, que dá tangente ao quadrado de beta sobre 2. Bom, acontece que dá para a gente calcular tudo isso, quer ver? A tangente de beta sobre 2 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui, ó, vai ficar 2 vezes cateto oposto é meio, cateto adjacente 1/4.
tá bom? Ó, vou escrever aqui, ó, tangente de beta sobre 2 é 0,5 sobre 0,25. Então, acaba ficando meio sobre 1/4. E aqui vai ficar 1 menos meio sobre 1/4, tudo ao quadrado. Agora você multiplica extremos e meios, vai ficar 2 vezes extremos e meio, fica 4 sobre 2. E aqui, multiplicando extremos e meios, fica a mesma coisa, 4 sobre 2 que dá 2, né? 2 ao quadrado. Então, aqui em cima vai ficar 4 e embaixo vai ficar menos 3. 4 menos 3. Então, a gente pode dizer que a tangente de beta é menos 1,333, que é 4 dividido por menos 3, né? Menos 1,333. Agora, ó, vou fazer aqui um desenho só para você ter ideia dessa posição aí, ó. Desenho pequenininho, que já vai ser suficiente. Aqui está o eixo da tangente. Aqui é o 0 e aqui é o menos 1. Então aqui deve ser mais ou menos aqui menos 2. Aí, ó, quando você tem um ângulo de 135 graus, ó, essa posição aqui, ó, 135 graus, ó. A tangente dá menos 1, 135 graus. Ah, não vou por aqui não, que não vai, senão vai atrapalhar. Vou lá de cá mesmo. Então, ó, tangente dá menos 1. Agora, quando você tem um ângulo, devia ter posto lá de cá mesmo, 135 graus. Quando você tem um ângulo de 120 graus, que deve ser mais ou menos aqui, ó, 120 graus. A tangente vai dar menos raiz de 3, que é aproximadamente menos 1,7. Menos raiz de 3, menos 1,7. Agora vejam só, esse valor aí, eu estou colocando aí, porque ele fica mais ou menos entre os dois. Eu vou até tirar ali, ó. Vou pôr menos 1,7 só para marcar ele certinho. Tirar os dois. Então, ó. Menos 1,7. E aqui eu vou pôr raiz de 3 é aproximadamente menos 1,7. Tá bom? Bom, agora esse valor aí, eu vou até pôr uma outra cor para destacar bem. Ele está mais ou menos aqui assim, ó. Menos 1,3. E aí, a hora que você alinha lá com o centro da circunferência, você descobre que esse ângulo, que dá tangente igual a menos 1,3, ó, sempre alinhando com o centro, falou? É um ângulo que está entre 120 graus e 135 graus. Então, ó, beta é maior que 120 graus e menor que 135 graus. É um ângulo que está entre esses dois, né? Você pode até chutar um valor qualquer, mas
já dá para ver que o único valor que está entre 120 e 135 é a alternativa A, ó. Tá bom? Entre 120 e 135, alternativa A. Tá aí então, questão 85 da VUNESP de 2021. Gostou da explicação? Dá um joinha aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa a propaganda rolar até o fim, porque é o único jeito de eu ganhar algum dinheirinho, tá bom? Obrigado pela atenção.